Mas vamos que vamos. Na noite de sexta-feira, essa bancada recebeu a visita do pré-candidato à presidência da República, Sérgio Moro. Enquanto ele respondia os questionamentos na bancada, uma outra crise se instaurava. Foram vazados diversos áudios de Arthur Duval, aliado a Moro, falando sobre ucranianas. A fala do deputado estadual repercutiu em todo o Brasil. Por exemplo, é tão asquerosa que nem merece resposta. Que nem merece comentário. Essa foi a resposta do presidente Jair Bolsonaro do PL quando perguntado por um apoiador ontem, domingo, em Brasília, sobre a declaração do deputado estadual de São Paulo, que é conhecido como Mamãe Falei, acerca de mulheres ucranianas. Bolsonaro chegava no Palácio da Alvorada, residência oficial da Presidência da República, depois de uma visita ao general Vilas Boas. O Moro também repudiou essa fala do Arthur Duval, do Mamãe Falei, e disse que não vai dividir palanque com ele. Eu começo jogando pro Ângelo Rigon. Não, tá correto. Não tem um ser que tenha... Não precisa nem ter o tic-tac. Se tiver só o tico, já... né? Reconhece que o sujeito foi completamente infeliz, que é isso que infelizmente recebeu mais de 500 mil votos em São Paulo. É mais um personagem da direita que envergonha a todos, ao pessoal de centro, ao pessoal de esquerda. É um ser humano desprezível. E agora não adianta falar que está arrependido, porque a impressão que se tem é que ele sempre foi assim, né? Agora está fazendo todo mundo no entorno dele pagar um pouquinho dessa cota. O pessoal que suportou, o pessoal que votou, o pessoal que trabalhou. Para o MBL a situação ficou bem mais difícil, porque ele integrava. Mas eu achei legal uma montagem que eu vi na internet, um meme, de fotos dele com pré-candidatos à presidência da República. Ali ele tirou foto com todos os pré-candidatos. Ele entrou na política com o Bolsonaro. Ele era bolsonarista. Então só tem 2 candidatos a presidente da República, pré-candidatos, com os quais ele não tirou foto. E eles também não tem culpa nenhuma, nem quem apareceu, nem quem... É o momento, ninguém ia adivinhar. Mas é interessante, foi o Ciro Gomes que, por sinal, deu-lhe um tapa, e o Lula. Então, é mais um ingrediente nessa política brasileira que a gente vê e que, te juro por Deus, Vitor, eu não sei no que vai acabar. Passar agora para o Eduardo Lanza, ele se justificou, falou, pediu desculpa, falou que errou ao dizer algumas atrocidades, eu diria até do ponto de vista moral, mas ele falou, ele se justificou falando, eu sou jovem, né? Sou jovem. 35 anos nas costas, já não dá pra entender que isso é errado, Lanza? Olha, com 19 já dá pra entender que é errado, né? É uma atitude, assim, que não vale a pena citar a fala, né? Já que de tão asquerosa e tão repugnante não vale a pena. E, inclusive, o YouTube pode derrubar a live da Jovem Pan se eu pronunciar a fala de Arthur Duval. Mas, assim, é uma questão, assim, muito mais de se avaliar também o que foi falado, como foi falado e quais foram as atitudes. Parabenizo aqui a atitude do Podemos, que abriu uma sindicância contra o Arthur, do Moro, que já não quer mais palanque com o Arthur Duval. E isso mostra como o Movimento Brasil Livre, na qual eu fiz parte, inclusive, se desgastou com essa questão aí do Arthur Duval, o Mamãe Falei, que parece agora ser o Mamãe Falhei. É isso aí, Emerson Celestino. E aí, o que você tem a dizer sobre esse assunto? Falta de caráter, né, Vitor? E não é uma conversa de boteco, né, como já foi falado, né? Eu nunca tive amigos assim que fizeram turismo sexual, né? Então não é conversa de boteco, é falta de caráter. E aí eu lembro de uma frase que o Moro falou aqui na bancada, né? Diga com quem tu andas, eu te direi quem tu és. E aí faltou lembrar ele de 98, da delação do Alberto Youssef, quando ele falou do Álvaro Dias, que o Álvaro Dias andou com um jatinho patrocinado pelo Antônio Paulic, com dinheiro da Prefeitura de Maringá, né? Então, faltou algumas coisas aqui. Mas eu vou lembrar que o MBL, com Mamãe Falei, ele tem uma condenação lá de 2012, né? O Ministério Público, a advogada Tânia Mandarino, lembrou que estudantes secundaristas de Curitiba foram molestadas pelo Mamãe Falei, né? Tá aqui. Quem quiser abrir, depois
é só procurar no Ministério Público. Então, assim, eu até ia perguntar depois para o nosso advogado da bancada aqui se todo juiz tem procuração, tem poderes para procurar os processos dos seus companheiros, não tem? Ok. E, Vitor, para concluir, o Renan, que é o coordenador geral do MBL, é mais sujo do que o próprio Mamãe Falhei. Ele tem 80 processos, né, no Ministério Público de São Paulo e tá para devolver 4 milhões, né, porque foi dinheiro desviado do pessoal que nem o Lanza, que acreditou um dia... Eu não depositei nenhum centavo no MBL. Não, eu tô falando que você depositou. Tô falando que o pessoal que acreditou, né, no MBL naquela época, desse dinheiro todo que foi arrecadado, e agora ele está sendo processado por desvio, né, dessa verba. Henri Viana. Eu acho que o presidente Lula qualificou bem ele, asqueroso. Foi o presidente Bolsonaro, acho que também os dois devem ter falado a mesma coisa. Eu falei presidente Bolsonaro? Lula. Não. Você só antecipou, você está um ano na frente só. Mas... Não, o presidente Bolsonaro, não sei de onde saiu. O presidente Bolsonaro... Olha lá em francês, a boca bem. Fala o que o coração sente. Com a cabeça no outro lugar. Qualificou bem, asqueroso. E eu tenho ouvido algumas pessoas que dizem, tipo conversa de boteco. Não é conversa de boteco, não. Porque eu conheço boteco, participo de conversa de boteco. Eu não vejo conversa de boteco que tem pessoa asquerosa desse nível de maldade que tem esse sujeito. Ele se propôs aí lá em nome do MBL e politicamente para fazer doações, contribuir lá com a Ucrânia, e tem um palavreado, uma conversa que não cabe nem no lugar mais baixo que eu conheço, assim. Tem que ser varrido da política, do convívio social, tem que se, inclusive, pegar uma pena pelas costas aí para aprender alguma coisa, que, pelo amor de Deus, não sabia que existia gente com esse nível de maldade, não. De graça. Vidigal. Bom, eu só quero lembrar o seguinte, não tem como classificar a atitude dessa pessoa, desse deputado, senão com desprezível e outras palavras que a gente pode procurar e encontrar para classificar esse tipo de coisa. Mas eu quero lembrar também que a gente vive numa onda de conservadorismo e de moralismo, da qual o MBL acreditou e fez parte de muitos atos nesse sentido. Teve aquela manifestação, aquela exposição cultural no Rio, em São Paulo e tal. Então, a gente vive uma onda de moralismo. Eu só quero dizer o seguinte, essa atitude desse cidadão é um reflexo, ele espelha um pouco aquilo que a gente vive na nossa sociedade. O que eu estou querendo dizer? Nós temos, né, semana passada comemorou 90 anos que as mulheres passaram a ter o direito de votar. O que eu quero dizer? A gente vive numa sociedade extremamente machista. Extremamente machista. Essa pessoa foi lá, fazendo oportunismo eleitoral, vai no meio do conflito e fala o tipo de bobagem que ele falou. A gente vive numa sociedade machista. Como que a gente vai mudar isso? Eu tenho uma filha. Eu tentei criar minha filha para que ela não seja... para que ela encarasse as situações machistas. Mas eu penso que não é só isso. Não é só preparar as mulheres. Nós precisamos preparar os nossos filhos também para que eles não sejam machistas. Ok. Então, acho que esse é um resumo. Assim, eu penso que a gente vive numa sociedade machista. O que esse cara fez é o reflexo do que muita gente faz e nós precisamos preparar nossos filhos para serem antimachistas. Ok, vamos lá. Professor Itamar, os adjetivos são uma coisa impressionante, mas quando eles faltam é que a coisa está feia mesmo, né? Olha, eu acho que o caso do Arthur Duval, o Mamãe chorei agora, né? É autoexplicativo, né? Não tem que dizer nada. Ele mesmo disse que ele é tudo aquilo que todos estão falando que ele é. Então, se ele mesmo está dizendo, está resolvida a parada, né? Acho que, inclusive, ele já deveria ter renunciado. Se não renunciou, ele vai ser cassado, vai ficar ainda mais escrachado ainda, né? E uma coisa curiosa, né, que nesses últimos 3 anos e poucos aí tem se revelado, né, que
esses inimigos mordazes, né, do Bolsonaro, eles têm derretido sozinho. Ou seja, não houve ninguém se moveu para que certas pessoas como Kim Catacoquinho, como Mamãe Falei e outros, Joyce Hasselman, né, Delegado Valdir, né, Felipe Francischini, derreteram sozinho pelas próprias palavras, né? Então, o Arthur Duval, então, ele foi assim, ele coroou a situação, né? E aí traz problemas, inclusive, para aquele segmento, para aquele candidato que acreditou nesse segmento, né? O Moro tem uma entrevista dele que ele fala que é mais importante ter o apoio do MBL do que ter o apoio dos partidos. Ou seja, é uma de ingenuidade, né? Porque quem conviveu, chegou perto desse pessoal do MBL, percebeu, eu já fui em congresso do MBL, né? Quando você vê como que eles são nos momentos em que eles podem falar à vontade, né, com o microfone na mão, como se apresentava, por exemplo, o Holiday, parecendo o Silvio Santos, né? E olha que o Congresso tinha gente de prestígio, inclusive. Tinha até o Stephanie Kanitz, que foi um dos palestrantes lá do evento, né, em São Paulo. Então, assim, como é que pode acreditar naquela molecada, né? É uma molecada. Então... E aí, só para frisar e dar uma resposta, inclusive, naquilo que o Rigon falou, o MBL não apoiou o Bolsonaro, não. Eles dizem que só votaram no segundo turno porque não tinha escolha. Eles estavam com o Meirelles, né? E aí, por razões óbvias, eles estavam do outro lado e assim que assumiram, passaram a atirar no Bolsonaro. Eu vou passar agora. Tá tudo resolvido, hein? Vou passar pro Lanza primeiro. Vai lá, Lanza. Eu só gostaria de primeiro informar o professor Itamar. Eu tava no MBL em 2018. Tiveram candidatos e pessoas dentro do movimento que apoiaram o Amoedo, outros apoiaram o Meirelles, outros apoiaram o Alckmin, outros já foram de Bolsonaro logo de cara. Então, assim, o movimento em si não teve candidato oficial. Até chegou a se cogitar na época o Flávio Rocha, dono da Riachuelo, mas o próprio Flávio Rocha desistiu. E aí ficou livre para cada membro do movimento apoiar quem quisesse, desde que não fosse de esquerda e fosse de direita. E eu gostaria de falar também, o Vitor, sobre essa questão do Arthur. Isso só mostra também a falta de assessoria nesse momento também do Arthur, porque desculpa dele, a meia-culpa do Arthur foi totalmente falha e mostrou totalmente o erro do Arthur Duval escrachado, que ele só mostrou aquilo que ele é mesmo. Ia apagar o que ele falou? A assessoria não ia pagar, mas a assessoria poderia ter dado um jeito também. Um jeito? Mas era uma situação complicada, confesso. Não tem como aliviar. O fato de uma assessoria talvez só faria um polimento para tentar resgatar o que ele falou, mas ele demonstrou aquilo que ele é mesmo. Exatamente.